Ei, fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Mate aqui. Bom, só um minutinho aqui. Só um minuto. Beleza. Eu sou o Matheus Uriel Tamioso Alves e sou o Mate do canal do Mate. E hoje nós vamos estar vendo aqui a nossa lista dos top 10 vilões de South Park, parte 13. É, isso aí, tio. Bom, vamos lá. Vamos lá. Número 10, Zarganor. Número 2, E aqui está a imagem dele. E por que ele está nessa lista, você me pergunta? Zarganor é considerado um vilão por ser o principal antagonista do DLS Bridge the Crunch. Aqui, ó. Bridge the Crunch. Do jogo South Park The Fractured But Wally. Ou acho que South Park eu não sei se é a feira, eu acho que é o Busca do Cajado da Verdade ou da Feira que abunda força, ou sei lá o que. Bom, continuando. Movido por um plano de vingança contra o herói Mint Barry Crunch, que é o Bradley Beagle. Aqui ó. Bradley Beagle. Beleza, vamos lá. Origem e motivação. Escravidão, 2 pontos. Escravidão, 2 pontos. Zarganor e sua família foram escravizados pela família biológica de Bradley Beagle no planeta Caucujon. No planeta Caucujon. Aqui, ó. No planeta Caucujon. Bora. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Caucujon. Bom. Onde eram forçados a trabalhar duramente colhendo frutas, entre aspas, berries, nas minas. Berries nas minas. Aqui, ó. Berries nas minas. Correto? Continuando. Vingança, 2 pontos. Vingança, 2 pontos. Após conseguir escapar de seu cativeiro, Zarganor desenvolveu um ódio profundo por seus antigos opressores e jurou destruir Mint Barry Crunch. Ações vilanescas. Perseguição na Terra, 2 pontos. Ele rastreou Mint Barry Crunch até o acampamento Lycle Tardikaka. Aqui, ó. Até o acampamento Like Tardikaka. Bom. Na Terra. Sequestro e controle mental. 2 pontos. Para atrapalhar os heróis, ele sequestrou o último conselheiro restante do acampamento e usou seus poderes psíquicos para controlar as mentes de personagens, como o Dr. Timothy, Timmy, Nathan e Mimici. Fraqueza explorada. Zarganor chantageou os heróis usando leite desnatado, que funciona como a kryptonita de Mint Barry Crunch, gerando o confronto final do jogo. Próximo! Número 9. Os Waterheads. E aqui está a imagem deles. Olhem aqui. A imagem?
Show de bola. E por que estão na wiki dos vilões? E por que são considerados vilões em South Park? E por que estão na nossa wiki aqui? Os Waterheads são considerados vilões em South Park por atuarem como pais adotivos abusivos e militantes de uma, abre aspas, agnosticismo fundamentalista, fecha aspas, punindo as crianças sob sua tutela com torturas psicológicas e físicas, se expressarem qualquer certeza sobre o mundo. Se expressarem qualquer certeza sobre o mundo, eles aparecem no episódio The Poor Kid, da temporada 15, episódio 14. Eu não posso traduzir aqui, mas olha aqui. Ó, aqui, ó. The Poor Kid. Pra vocês verem, ó. The Poor é Kids. Sacou? O papel dos Waterheads na história. Adoção em massa, 2 pontos. Cuidam de vários órfãos ou crianças cujos pais foram presos. Controle mental extremo, 2 pontos. Proíbem qualquer noção de certeza absoluta ou crenças espirituais. Abuso físico e psicológico. Torturam crianças com jatos de refrigerante no rosto caso citem certezas metafísicas. A sátira social. Agnosticismo radical. Representam uma paródia cômica e extremista da indecisão filosófica. A bebida, entre aspas, agnóstica. Obrigam todos a beberem apenas Dr. Pepper, porque ninguém sabe com certeza se o refrigerante é cola, Pepsi ou Root Beer. Hot Beer, aqui ó, Root Beer, viu? Aqui, ó, Root Beer, prontinho. A queda, 2 pontos. São derrotados quando Mysterion, que é o alter ego de Kane McCormick, lhes serve cerveja, gerando confusão e permitindo a intervenção dos assistentes sociais. E proibindo a intervenção dos assistentes sociais. Próximo! Número 8, Christina Aguilera. E se for alguém, algum participação especial, alguém da vida real, mas eu não estou falando das pessoas, né? Até porque a maioria eu nem conheço. Bom, eu estou falando das sátiras sociais que eles falam, né? Dos personagens que eles colocam, sejam da vida real, né? Sejam paródias, sejam participações especiais de pessoas da vida real ou personagens de outros desenhos. Eu estou falando só da versão que South Park fez. Bom, aqui está a imagem dela. Olhem aqui. Aqui, querida. Bom. E por que está nessa lista? Bom. E por que está na lista, você me pergunta, jovem companheiro? E por que está na lista, você me pergunta, jovem companheiro? Christina Aguilera não é considerada uma vilã real em South Park, mas sim uma alucinação bizarra gerada pelo uso exagerado do remédio Ritalina. No episódio Time 2000, aqui ó, no episódio Time 2000, temporada 4, episódio 3. Ela aparece como uma criatura cor-de-rosa com o rosto recortado da própria cantora.
A aparição como monstro alucinógeno. O contexto da Ritalina. No episódio, as crianças da escola tomam remédio para déficit de atenção sem precisar. O efeito colateral. Eric Cartman sofre uma forte alucinação e começa a ver pequenos monstros rosados com o rosto de Christina Aguilera circulando ao seu redor. O ataque a Kenny. Acreditando que um desses monstros está grudado na cabeça de Kenny, Cartman usa uma frigideira para acertar o amigo, causando de forma indireta e cômica a morte de Kenny na cena. Porque o Kenny sempre morre, né? O significado da piada na série. Sem inimizade real. A animação usou a imagem da cantora pop apenas como um elemento aleatório e absurdo. Apenas como um elemento aleatório e absurdo de desenho animado, sem fazer uma crítica maldosa à pessoa real de Christina Aguilera. Fim do efeito. O delírio de Cartman só acaba quando os adultos administram um remédio falso chamado Ritalot. Aqui, ó. Ritalot. Bom, pra vocês verem, ó. Ritalot. Para reverter o efeito dos comprimidos nas crianças. Para reverter o efeito dos comprimidos nas crianças. Próximo! Número 7. Chefe Darth Vader. Bom, e aqui está a imagem dele, olhem aqui. E aqui está a imagem dele, olhem aqui. Pode, moça. Posso colocar uma lista? Pode, moça. Não desse jeito. Pode, mas com ressalvas. Pode, mas com ressalvas. Pode, mas com ressalvas. Pode, mas pode. Vamos estar. E por que ele está nessa lista? O chefe Jerome Melkeroy, sei lá, se torna o Darth Chefe. Ele se torna o Darth Chefe, uma paródia de Darth Vader, após ser tragicamente manipulado por um culto, refletindo a saída real de seu dublador. A origem do Darth Chefe. Controvérsia nos bastidores. O dublador original, Isaac Hayes, deixou o programa em 2006 após desentendimento sobre sátiras religiosas da série. A despedida cômica. No primeiro episódio da 10ª temporada, O Retorno do Chefe, esse aqui tá traduzido pelo menos, o personagem é manipulado por uma organização secreta chamada Super Adventure Club. A transformação. Após sofrer um acidente fatal na história, o corpo de Chefe é recuperado pelo grupo e ressuscitado em uma armadura preta com respirador, recriando uma famosa cena de transformação de Darth Vader e usando uma espátula vermelha como um sabre de luz. Para ver como a icônica cena de transformação do vilão de Star Wars foi recriada no desenho.
Muito bem, muito bem. Próximo! É o próximo. Vejamos. Número 6. Ted. Número 6. Ted Maikolski. Número 6. Ted Maikolski. Bom, Ted Maikolski. E aqui está a imagem dele. Olhem aqui. Mostrando. É uma imagem. Sobre os vilões. Bom, e por que ele está nessa lista, você me pergunta, jovem companheiro? Bom, e por que ele está nessa lista também? O esquiador arrogante de South Park, que se chama Ted Maikolski, muitas vezes confundido com Ted com ele é considerado o antagonista barra vilão do episódio Aspen. Aqui, ó. Aqui, ó, você, ó. Aspen, sacou? Vamos lá. Da temporada 6, episódio 2. Por intimidar Stan, trapacear e tentar destruir o centro juvenil da cidade. O papel de Ted em Aspen. O rival arrogante, : Ele é o melhor esquiador da estação de esqui em Aspen, Colorado, e passa o episódio inteiro provocando Stan Marsh, chamando-o de Stan Darsh, de forma zombeteira. Aqui, ó. De Stan Darsh. Bully e sabotagem, sei lá. Aqui, ó. Bully e sabotagem. Aqui, ó. Bully e sabotagem. Bom, tá vendo, ó? Aqui, ó. Bully e sabotagem, saca? Bom, vamos lá. Ted abusa psicologicamente de Stan, zombando de suas habilidades. Ted abusa psicologicamente de Stan, zombando de suas habilidades iniciantes no esqui e desafiando-o para uma corrida perigosa na pista mortal K13, apenas para humilhá-lo. Saca? K13, saca? Aqui, ó. K13. K e 13. Bom, privilégio e poder. O pai de Ted é rico e tem forte influência na região, usando seu poder para tentar fechar o centro de lazer dos jovens e manter o monopólio local. No final, Stan supera o medo após um clássico treinamento de montagem esportiva, derrota Ted na descida e expõe a corrupção e a falsidade do esquiador e de seus pais perante todos. Próximo! Número 5, nós temos Spooky Fish ou peixe assustador. Spooky Fish ou peixe assustador. E aqui está a imagem dele. Olhem aqui.
Só um peixinho, assim. Não parece assustador. E por que ele está na nossa wiki, na nossa lista sobre os vilões de South Park, dos vilões de South Park? O peixe assustador, abre aspas, conhecido no original como Spooky Fish. Aqui, ó. Spooky Fish. Spooky Fish. Estão vendo aqui, ó. Spooky Fish. Spooky Fish. Show de bola. Bom, e às vezes traduzido como peixe fantasmagórico, é o verdadeiro vilão do episódio homônimo da segunda temporada de South Park. Ele é um peixe dourado assassino e sanguinário. Ele é um peixe dourado assassino e sanguinário que comete crimes cruéis para aterrorizar Stan Marsh e sua família. Origem e ações malignas. O peixe é dado a Stan de presente por sua tia Flo, sei lá. Aqui, ó. Por sua tia Flo. Durante uma visita à casa da família. Ele possui uma inteligência sobrenatural e exibe mensagens malignas e ameaçadoras em seu aquário. Funciona como um agente do caos e da morte, assassinando brutalmente personagens como o Kenny e a própria tia Flo, sei lá. O impacto psicológico e o conflito. O peixe deixa cadáveres acumulados no quarto de Stan. No quarto de Stan, criando um clima de terror psicológico. A mãe de Stan, Sharon Marsh, acha que o próprio Stan enlouqueceu e está cometendo os assassinatos, o que a leva a esconder os corpos no quintal para proteger o filho. O enredo do peixe conecta-se de forma satírica com universos paralelos e a versão boazinha de Eric Cartman, que usa o cavanhaque, pingolinha aqui também, parodiando clássicos da ficção científica, como Star Trek. Para assistir a trechos e relembrar o clima clássico desta e de outras temporadas da série, você pode conferir a página oficial de South Park Studios, para ver um exemplo de lutas bizarras e referências clássicas no universo de South Park. Número 4. Skyler Morse. Bom, e aqui está a imagem dele. E por que está na lista dos vilões também? E por que ele está na nossa lista de vilões de South Park também? Na nossa wiki aqui dos vilões de South Park? Skyler Morse não é considerado um grande vilão principal em South Park, mas sim um antagonista menor. Ele ganha essa fama repulsiva devido à sua diferença de idade imprópria com Shelley Marsh e ao seu comportamento egoísta como músico. O relacionamento com Shelley Marsh. O relacionamento com Shelley Marsh. Diferença de idade. Skyler é um jovem de cerca de 22 anos, enquanto Shelley tem apenas 12 anos de idade. Reação do público.
Esse envolvimento romântico barra sexual, retratado no episódio, abre aspas, Orgia de Gatos, Cat Orgy. Oh, aqui ó. No episódio Orgia de Gatos, Cat Orgy, em South Park, sacou? Causa enorme desconforto nos fãs. Causa enorme desconforto nos fãs. Gerando acusações de comportamento abusivo e de aliciamento. Grooming. Aqui, ó. Grooming. Aqui, ó. Grooming. Não. Vamos lá. Egoísmo e personalidade na banda. Liderança tóxica. Em episódios como Time 2000, ele comanda a banda The Lords of the Wonderworld. Tratamento aos colegas. Aqui, ó. Aqui, ó. A banda The Lords of the Wonderworld. Bom. Tratamento aos colegas. Skyler é extremamente centrado em si mesmo, priorizando sua guitarra e maltratando os amigos e parceiros de banda. Quando não recebe toda a atenção. Próximo! Número 3. Vamos lá. Olha o William. Sacou? William P. Connelly. Vamos lá. William P. Connelly. E aqui está a imagem dele. Número 3. Número 3, William P. Connelly. E aqui está a imagem dele. Olhem aqui. William P. Connelly. Acabou. Bom, e por que ele está na nossa lista aqui na Wiki dos vilões? E por que ele está na nossa lista sobre os vilões de South Park? Bom, William P. Connelly é considerado o vilão do episódio O Retorno do Chefe, porque ele lidera o Clube de Super Aventura, uma organização secreta de abuso infantil, e faz a lavagem cerebral no personagem chefe. A liderança do clube. Falsa aparência. O grupo se finge de clube alegre de aventuras para enganar as pessoas. Abuso e corrupção. Na verdade, eles viajam pelo mundo para abusar de crianças e manipular a mente de quem entra lá. A lavagem cerebral do chefe. Manipulação mental. Connelly pega o chefe, que era uma pessoa boa e querida pelas crianças de South Park, e destrói a mente dele com ideias do culto. Perda do personagem. O chefe passa a repetir frases prontas do clube e se volta contra os próprios amigos. O que leva à morte trágica do personagem no final do episódio. Por isso. Eu volto já, viu? Não desliguem, não saia do vídeo. Não desliguem, não saiam do vídeo. Eu volto já. Mate tá de volta. Cheque mate. Bom, continuando.
Tá, Número do... Number 2. Número 2. William P. Phineas. Que não, né? Não é o William P. Connelly, é o William P. Phineas. E aqui está a imagem dele. Olhem aqui. Estão vendo aqui? Ah, sim. Já estou chegando. Ai. E por que que ele está na nossa lista também? Não confundindo com o William P. Connelly, esse aqui é o William P. Phineas, né? Que não... E não, eles não são o mesmo personagem. E por quê? Porque... E não, eles, segundo isso aqui, não, eles não são o mesmo personagem. William P. Phineas e o Sr. William P. Connelly são dois personagens diferentes no episódio O Retorno do Chefe, da série South Park. Diferenças entre os personagens. William P. Phineas, ele é o fundador histórico do Super Adventure Club, apresentado na história de origem como o explorador do século X1X. X e X, tá? Do século X e X, tá? Não sei traduzir números romanos, tá? Então, paciência. Que iniciou as práticas... Aqui, ó. Só posso dizer que é, ó, X e X. Aqui, ó, X e X. Não sei traduzir números romanos, então paciência. Que iniciou as práticas do grupo antes de morrer atropelado por um trem em 1892. Sir William P. Connelly é o líder atual, presidente do Super Adventure Club, na época em que o episódio se passa, sendo o antagonista que manipula e faz a lavagem cerebral no chefe. Bom, e por que ele está nessa lista? Bom, em South Park, eu não me lembro se eu fiz essa explicação de se tal personagem ou tal personagem é o mesmo personagem, tá? Mas eu não lembro se eu fiz isso no vídeo, tá? Então, se vocês lembrarem, por favor, deixa aqui nos comentários, beleza? Bom, vamos lá. E por que ele está na nossa lista também? Em South Park, o personagem conhecido como William, especificamente William P. Connelly, ou o fundador William P. Phineas, é considerado um vilão desprezível por liderar o Super Adventure Club, sequestrar e fazer lavagem cerebral no querido personagem chefe. Nota de correção, o nome do personagem na série é William P. Connelly. É o William P. Connelly, e o explorador histórico William P. Phineas, e não William... Ah, tá. Termo que parece ser um erro de tradução automática ou confusão fonética gerada por legendas. Bom, quem é o William em South Park? Quem é o William em South Park? Líder do Super Adventure Club. Ele aparece no famoso episódio da 10ª temporada, The Return of Chef, ou O Retorno do Chefe. Ou no episódio O Retorno do Chefe. Aparência. É retratado como um explorador britânico estereotipado da era vitoriana, usando capacete de cortiça e roupas brancas. Por que ele é um vilão? Lavagem cerebral no chefe. O grupo de William fisga o chefe quando ele está vulnerável, manipulando sua mente e transformando-o em um seguidor cego da organização. O propósito oculto do clube. Sob
Sob uma fachada de inocência e amor pela natureza, o clube liderado por William é revelado como uma seita voltada para o abuso infantil global sob a desculpa de alcançar a imortalidade. Sob a desculpa de alcançar a imortalidade. A queda trágica do chefe. As ações de William e seu clube levam diretamente à tragédia e à morte de chefe na série, tornando um dos antagonistas mais odiados pelos fãs de South Park. Checkmate, voltei. Imagens do PI dono do parque aquático em South Park. Imagens do Pipi, dono do parque aquático em South Park.
Ah, tava ligado? Eu nem percebi. Eu achei que eu tinha apertado no pause. Bom, no nosso primeiro lugar nós temos Pipi, não. No primeiro lugar nós temos Pipi, o dono do parque aquático, Rainha Elizabeth II, Robert White, Realidade, Cartel do Açúcar e Scott, o babaca. É. 6 dividindo o mesmo número. Não, 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 não. E aqui está a imagem dele, olhem aqui. Bom, e por que ele está na lista dos vilões também? Tá, mas é o Pipi do parque aquático, tá? Não confunde com este Pipi aqui. É Pipi também, mas não confundam com ele. Bom. E por que só o outro Pipi está na nossa lista? Na nossa lista aqui na Wiki dos vilões de South Park? O dono do parque aquático em South Park, conhecido como Pipi, o dono do Pipis Splashton, o dono do Pipis Splashton, tá vendo aqui? Bom, é considerado um antagonista e vilão desprezível, por ignorar alertas científicos catastróficos. Por ignorar alertas científicos catastróficos. Ganância extrema e colocar a vida de centenas de crianças e frequentadores em risco biológico. No famoso episódio da 13ª temporada, ou da temporada 13, intitulado Pi, episódio 14. Aqui, ó. P-E-E. Pi. E mais tarde em arcos... Não, peraí, aqui, ó. Pi. Bom, aqui, ó. Pi. Bom, e mais tarde em arcos como The Streaming Wars, as atitudes de Pipi revelam sua verdadeira índole criminosa. A negligência com a saúde pública. Água feita de urina. Um cientista testa a água do parque e descobre que ela é composta por 98% de urina e apenas 2% de água limpa, devido aos frequentadores. Aviso ignorado. O cientista implora para Pipi fechar o parque imediatamente, alertando que a alta concentração de urina causará um desastre catastrófico. Ambição cega. Pipi recusa-se a fechar o local porque não quer perder dinheiro com ingressos, priorizando o lucro em detrimento de saúde e segurança pública. O desastre e crimes posteriores. O colapso do parque. A recusa em evacuar o local resulta em uma onda gigantesca, um tsunami.
um tsunami, entre aspas, de urina amarela e dejetos que destrói o complexo e causa a morte por afogamento de centenas de pessoas. Esquemas sádicos e ganância por água. Em aparições futuras na franquia, é revelado que PP planeja lucrar ainda mais com crises hídricas, vendendo urina engarrafada e controlando recursos vitais da cidade. E controlando recursos vitais da cidade. O próximo, que também está no nosso primeiro lugar da lista, é a Rainha Elizabeth II. E aqui está a imagem dela. Olhem aqui. E por que está na nossa lista dos vilões também? Olha, eu não sei se eu estou mostrando a tempo de vocês verem as imagens agora, que eu estou com pressa e acho que não precisa tanto ficar ali segurando, mostrando e não sei mais o que. Acho que eu tô mais rápido agora. Sei lá. Se tá muito rápido demais, eu não sei. Eu tô com medo que fique rápido demais, mas tá bom, vamos lá. Vamos lá. E por que ela está nessa lista também? A Rainha Elizabeth II é retratada de forma cômica e vilanesca no episódio The Snook, A Ameaça. The Snook, a Ameaça. Da 11ª temporada, ou da temporada 11 de South Park. Onde ela lidera um plano secreto e absurdo para reconquistar os Estados Unidos e vingar a independência americana. O plano de invasão. A sátira funciona como uma paródia exagerada de séries de ação política como 24 Horas. A rainha coordena um ataque usando uma frota de navios de guerra antiquados da Marinha Britânica. O objetivo central de Monarca no desenho é destruir o governo norte-americano e reverter a Revolução dos Estados Unidos da América, dos EUA. O fim do plano e o desfecho. O plano fracassa instantaneamente quando a Força Aérea Americana destrói os navios arcaicos sem nenhum esforço. Ao receber a notícia de que a invasão falhou completamente, a personagem comete suicídio a personagem comete um suicídio dando um tiro na boca. A representação serve apenas ao humor ácido e igualitário da animação de ridicularizar figuras intocáveis da política mundial, sem relação com fatos reais. O próximo, que também está no nosso primeiro lugar da lista, é o Robert White. E aqui está a imagem dele, olhem aqui. Pronto, acabou. Acabou.
E por que ele está nessa lista, você me pergunta? E por que ele está na nossa lista aqui na Wiki dos vilões também? Robert Bob, entre aspas, White é considerado um antagonista em South Park, por ser um defensor cego do presidente Garrison, uma sátira a Donald Trump, e por priorizar lealdade política extrema, em detrimento do bem-estar de sua própria família e da comunidade. O papel de Bob White como antagonista. Apoio incondicional a Garrison. Bob defende o presidente a ponto de ignorar os danos reais causados à cidade e às crianças. Conflito com a comunidade. Ele ativamente sabota os planos dos moradores de South Park para conter o presidente, protegendo e alimentando Garrison mesmo quando este aterroriza a vizinhança. Negligência familiar. Suas convicções políticas cegas expõem seus filhos a situações estressantes e perigosas, gerando repulsa nos outros habitantes da cidade. Vamos? Bom, o próximo que também está no nosso primeiro lugar da lista é o Realidade. E aqui está a imagem dele, olhem aqui. E por que ele está na nossa lista dos vilões? E por que ele está na nossa lista aqui dos vilões? No desenho South Park, o personagem Realidade é considerado um vilão porque ele personifica a vontade incômoda, o mundo duro e os fatores reais que destruíam a ilusão de espaço seguro, safe space, criada pelos moradores. Ele expõe a hipocrisia coletiva, confronta a fragilidade emocional da cidade e avisa que nem tudo gira em torno dos sentimentos alheios. O contexto do personagem é a metáfora. Aparência de vilão clássico. Ele foi desenhado deliberadamente como um antagonista de velhos desenhos animados, estilo melodrama dos anos 1920. Entre aspas, estilo melodrama dos anos 1920. Para satirizar como a sociedade enxerga fatos crus como uma ameaça maligna. Ameaça ao espaço seguro. No episódio Espaço Seguro, temporada 19, episódio 5, os cidadãos e celebridades tentam isolar-se de qualquer negatividade da internet, criando câmaras de eco de positividade tóxica. O confronto direto. O realidade invade esse ambiente dizendo frases diretas, como, abre aspas, o mundo não é um grande capuz de faculdade de artes. O mundo não é um grande... Não, perdão, ele é errado. O mundo
dizendo frases diretas, como, abre aspas, o mundo não é um grande campus de faculdade, de faculdade de artes, dizendo frases diretas como, abre aspas, o mundo não é um grande campus de faculdade, abre aspas, o mundo não é um grande campus de faculdade de artes, fecha aspas. E criticando quem vive de aparências, o que aterroriza os personagens sensíveis. Sensíveis. Porque a cidade o rejeita? Porque a cidade o rejeita? Porque a cidade o rejeita? Exposição da hipocrisia. Ele aponta que as pessoas gastam fortunas e reclamam de barriga cheia, enquanto ignoram problemas reais e exploram os outros, desmascarando a falsa moralidade coletiva. A punição simbólica. A punição simbólica. Como os moradores não conseguem aceitar os fatos eles tratam a verdade como um inimigo físico a ser eliminado, culminando de forma irônica no julgamento e enforcamento da realidade na cidade. E o próximo que também está no nosso primeiro lugar da lista é o cartel do açúcar. É o cartel do açúcar. E aqui está a imagem deles e de cada um deles. Olhem aqui. Primeiramente, esta aqui. Segundamente, esta aqui. Terceiramente, esta daqui, que eu não sei o nome, né? Só diz que é cartel do açúcar. Esta aqui. Esta aqui também. Esta aqui, meu Deus. E esta aqui.
Bom, e por que estão na wiki dos... E por que eles estão na nossa lista dos vilões também? Por quê? O Cartel do Açúcar é considerado... O Cartel do Açúcar é considerado vilão no episódio South Park de The End of Obesity. Acho que é South Park, O Fim da Obesidade. O Fim da Obesidade. Bom. Aqui, ó. South Park, The End of Obesity. Porque os mascotes de cereais e doces formam uma máfia violenta para proteger seus lucros. Eles atacam fábricas e tentam matar quem ameaça o consumo de açúcar. Ameaça aos lucros e nova droga. Ameaça aos lucros e nova droga. Perda de mercado. Perda de mercado. Medicamentos para emagrecimento, como o Ozempic. Saca? Fazem as pessoas pararem de desejar e consumir porcaria. Reação violenta. Personagens infantis clássicos viram criminosos dispostos a cometer assassinatos para manter o açúcar como a droga dominante. Sátira social. Sátira social. Crítica à indústria. A animação expõe como grandes empresas manipulam a saúde pública e o acesso a remédios baratos. Falsos ativistas. O grupo age com extrema violência enquanto finge defender causas sociais para destruir a concorrência. E o último que está no nosso primeiro lugar da lista é Scott o Babaca. Não confundam ele com Scott T. Norman. Ou também não confundam ele também como Scott Malkinson. Que é esse aqui, o Scott Malkinson. Não confundam, pois não estou falando de nenhum dos dois. Estou falando desse aqui. Desse aqui, sim. Não confundam, pois eu não estou falando de nenhum dos dois. Mas sim, eu estou falando desse aqui. Pronto. E por que ele está na nossa lista também? Bom. E aqui está a imagem dele, olhem aqui. E por que ele está na nossa lista, você me pergunta? E por que ele está na nossa lista também? Scott, conhecido como Scott o Babaca ou Scott the Dick, é considerado um vilão, é considerado um antagonista em South Park, devido ao seu ódio obsessivo e planos perigosos contra Terrence e Philip, chegando a se aliar ao ditador Saddam Hussein. Eu já falei dele também em vídeos anteriores, Saddam Hussein. Bom, o papel de Scott, o babaca na série. Rivalidade tóxica. Ele nutre um rancor profundo e irracional contra a dupla de comediantes canadenses, Terrence e Philip, dedicando sua vida a arruiná-los ou matá-los. Aliança com o mal. Para alcançar seus objetivos mesquinhos, ele se alia a Saddam Hussein em episódios como Terrence and Philip, nem o seu meu anjo. E
E It's Christmas in Canada. Também, não sei traduzir isso aqui também, eu acho. Atuando como conselheiro do vilão. Tentativas extremas de violência. Ele tenta prender Terence e Philip por assassinato falso. Deseja câncer a eles e chega a amarrá-los a uma bomba gigante com o plano de destruir o Canadá e o Iraque. E agora o que teremos aqui? Um extra. Quando é um extra, não tem número. Não tem um número ou lugar. É só extra. Extras nas nossas listas não tem número. Mas estão nas listas. Vamos lá. E para finalizar isso com chave de ouro, o nosso extra, que não tem número ou nem lugar na lista, mas é extra, mas é incluído porque é um extra, não tem número, é Nambla. Nambla. Muito bem. E aqui está o que eu acho que é a imagem deles. Bom. E por que isso está na nossa wiki dos vilões aqui também? Em South Park, a NAMBLA, North American Man Boy Love Association. Aqui, ó. North American Man Boy Love Association. É retratada como vilã e alvo de sátira extrema por promover e normalizar a pedofilia, enquanto a confusão cômica como o fã-clube de Marlon Brando expõe a absurdidade de suas justificativas. A sátira da NAMBLA. O enredo do episódio. No episódio, entre aspas, Cartman se junta à NAMBLA da temporada 4. Eric Cartman busca amigos adultos e maduros e acaba entrando para a organização sem entender a verdadeira natureza dela. A crítica social. Os criadores Trey Parker e Matt Stone usam o grupo para ridicularizar e expor a periculosidade de associações da vida real que tentam legitimar o abuso infantil, mostrando os membros como figuras patéticas, manipuladoras e criminosas. O duplo sentido e o caos. O duplo sentido e o caos. Que eu vou tirar, ó. O duplo sentido e o caos. O episódio cria uma piada recorrente ao confundir a organização. O duplo sentido e o caos. 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 O episódio cria uma piada recorrente ao confundir a organização criminosa com a Associação Norte-Americana de Pessoas que se parecem com Marlon Brando. The Order NAMBLA. Aqui, ó. The Order NAMBLA. Aqui, ó. The Order NAMBLA. Zombando do absurdo de qualquer defesa pública desse tipo de grupo. Vamos ir?
Bom, é isso. E é isso aí então, galera. É isso aí. Mais um vídeo está chegando ao final. Eu só queria dizer pra vocês, obrigado por terem assistido até aqui. Ah, e já sabem, né? Esqueci de algum vilão? É só comentar aqui embaixo, galerinha. Vamos ajudar o Mate. Bom, é isso mesmo, né? Esqueci de algum vilão que eu posso colocar aqui no South Park? É só deixar aqui nos comentários, beleza? Bom, é isso, né? Obrigado por terem visto até aqui. Até o próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês. Um abraço. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e um abraço, um beijo, um queijo e... E eu... E eu... Fui. E eu... Fui. Bye. E eu fui. Bye. Bye. E eu fui. E eu fui. Bye. Bye. Corta.